Olá pessoal, dando continuidade ao estudo de Apocalipse e dos cálculos que podem envolver isso, gostaria de frisar novamente em que os vídeos anteriores são muito mais importantes do que esse estudo aqui com cálculos. Então os vídeos que falam sobre a igreja, a correção divina, dízimos, justiça e os sábados, esses 7 vídeos são muito mais importantes do que isso aqui, porque eu sei que é praticamente impossível falar de coisas espirituais, desse tipo de interpretação, sem parecer um doido, um fanático religioso. Por se tratarem de coisas espirituais, essas coisas espirituais se discernem espiritualmente, então é muito fácil para os outros que estão de fora parecer que realmente é doido, uma loucura. Então, as datas aqui também apresentadas não quer dizer que vão acontecer exatamente nessas datas. A gente está colocando aqui como uma analogia para entender o Apocalipse. Tipo assim, quando a gente começa a aprender matemática, fica um pouco difícil do professor explicando, x mais y é igual a z. E começa a fazer contas com essas incógnitas, essas letras. Então, às vezes, para facilitar o entendimento, é preciso colocar números. Dando exemplo com números, a pessoa consegue entender um pouco melhor aquele assunto. E também isso se trata sobre isso. Essas datas aqui mostradas não quer dizer que vão acontecer exatamente nesse dia, dessa forma. Mas para a gente entender os eventos. Sendo que, nesse vídeo, estão sendo colocadas poucas datas ainda. Eu vou estar mostrando muito mais analogias e exemplos disso. E depois a gente vai começar a entender um pouco melhor os eventos de Apocalipse. E o foco desse vídeo vai se tratar da redução de tempo. Então, em quantos anos Deus abreviou o tempo? E por que disso? Mas antes eu gostaria de apresentar esse texto de Daniel novamente e dar uma ênfase nessa mensagem. Porque, como a gente já viu o profeta dizendo em que o diabo, no caso, esse anticristo, ele cuidaria de mudar os tempos e a lei. O calendário a gente já viu que foi alterado. Mas, como assim a lei? Porque os judeus seguem a lei normalmente. Mas, que lei é essa que então foi alterada? E a analogia que eu vou fazer aqui se trata da lei de Cristo. Como que alteraram a lei de Cristo? A gente já mencionou no vídeo passado da mudança de calendário. Vamos frisar agora sobre essa alteração de lei que o diabo também conseguiu subverter. Porque conseguiram mudar todos esses conceitos do que Jesus falou, voltaram para os templos físicos e acham que dízimo, por exemplo, é um princípio espiritual, voltando a temer ao invés de serem aperfeiçoados no amor, estão se convencendo que estão salvos por terem seguido certos ritos, ou porque lhe disseram, ou porque estão justificando a si mesmos. E a lei de Cristo é amar o próximo com o mesmo amor que ele nos amou, a ponto de dar a nossa vida pelos outros. Está em João 15, 12 e 17, e que nós devemos seguir o mesmo exemplo que ele. E também está em 1 João 3,16 e no capítulo 4:11, lembrando que ele provou o seu amor para conosco, Cristo, morrendo por nós enquanto ainda éramos pecadores. Isso está em Romanos 5:8. E mudando também as palavras de Jesus em que ele fala que o reino de Deus não vem em visível aparência, mas está dentro de nós. Lucas 17, 20 a 21. Em que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em João 4, 21 a 24. Quando ele diz que não é naquele monte nem em Jerusalém, não é em nenhum lugar físico que se deve adorar, mas em espírito e em verdade. Sendo que o Espírito Santo é a verdade, 1 João 5:6. E que Jesus ele veio cumprir a lei, em Mateus 5:17. E a lei diz que todo aquele que não cumpre a lei receberá sua maldição, e essa maldição é a morte. Lembra de quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte? E ele se fez maldição em nosso lugar, mas não para todos, mas para aqueles que também morreram para o pecado. A morte de Jesus não exime a nossa morte. Devemos morrer também para o pecado. Então nasce o novo espírito. Colossenses 3:5. Ele diz que veio trazer a espada, divisão. E João Batista disse que ele nos batizaria com fogo. E lembrando que espada é um instrumento de morte, e fogo nos purifica, tirando os pecados. E também provará as nossas obras. Em 1 Coríntios 3, 12 a 16. A palavra de Jesus nos faz morrer. Marcos 8:35. E que, sofrendo na carne, é que deixamos o pecado. 1 Pedro 4:1. Assim, pelo batismo, nascemos da água, mas quando morremos para o pecado, nascemos do Espírito. E que devemos ter coragem de orar como fez o rei Davi, em Salmo 7, versículo 8, Salmo 17, 2 a 3, e o resultado disso a gente pode ver em Salmo 118, de 18 a 23. Afinal, não foi por uma simples consideração que Jesus foi chamado de filho de Davi. Em algumas profecias, como em Ezequiel 34, 37, está escrito o nome de Davi como sendo o Messias, sendo que o que o rei Davi orou foi pela correção divina sobre si mesmo. E o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, Hebreus 12:6. Jesus repreende e disciplina quantos ama, Apocalipse 3:19.
Ao nascermos do Espírito, nos é dado o poder de sermos feitos seu filho. João 1,12. Então ele nos envia o seu Espírito. Gálatas 4,6. Depois de nossas obras serem consumadas, ou seja, confirmadas, confirmando a nossa fé, Tiago 2, 14, 17, 18 e 22 a 24, e não sermos reprovados, 2 Coríntios 13, 5, Tito 1, 16, nos tornamos aptos para a verdadeira boa obra, e Deus compartilha conosco de sua natureza, nos dando dons espirituais, 2 Pedro 1, 4, para a edificação da verdadeira igreja, 1 Coríntios 14, 12. Lembram da espada flamejante de Gênesis 3, 24? Jesus nos abriu o caminho de volta ao paraíso, sendo ele essa espada flamejante. 1 João 5, 7 e Efésios 6, 17. E essa espada ela é viva e eficaz, Hebreus 4, 12, que separará alma e espírito, e somente o espírito que nasceu de novo é o que entra no reino de Deus. Mudaram conceitos como, ao invés de dar o dízimo, por que não ensinam o princípio de dar e receber, como está em Atos 20, 35, Filipenses 4, 15? Porque se um recebe, é porque um está dando. E se alguém está dando, é porque alguém recebe. Se nas igrejas o pobre entra pobre e ainda sai pobre, não estamos cumprindo com a doutrina dos apóstolos. E ela veio de Jesus. Jesus que ensina esse ensino segundo a piedade. Por que não ensina o princípio que Jesus disse em Mateus 25, 31 a 46? Que tudo aquilo que fazemos ao nosso próximo, a Deus fazemos. Quer seja o bem, quer seja o mal, quer seja também a ausência do bem. E assim talvez muitos podem chegar diante de Deus e ouvir: eu tive fome, eu tive sede e vocês não fizeram nada. Lembra que Jesus disse para buscarmos o reino e a sua justiça? Como seria essa justiça? A gente pode ver isso em 2 Coríntios 9, 9. Ele está citando um salmo ali. Muitos já deixaram a prática das primeiras obras, sendo que as obras são importantes sim para a salvação. A pessoa não é salva por fé somente, a gente vê lá em Tiago, mas por fé e por obras. E quais são essas obras? Porque em Apocalipse 2, 4 a 5, Jesus nos adverte: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E essas primeiras obras foram descritas em Atos 4, 32 a 35, de forma que não havia necessitado entre eles, promovendo igualdade. Isso também está escrito em 2 Coríntios 8, 13 a 14. Ou seja, o pobre estava entrando pobre, mas ele não saía pobre. Estavam promovendo uma igualdade entre eles, segundo a necessidade de cada um. E essa doutrina segundo a piedade pode ser vista em 1 Timóteo 6, 3. E por que não ensinam o sentido mais simples da palavra iniquidade, que são aqueles que são opostos à equidade, a essa igualdade? Lembrando que não se trata de igualdade como uma ideologia que se tem hoje em dia. Cada um contribui com aquilo que é seu, voluntariamente, diante de Deus. E isso também faz parte dessas obras que devemos ter, devemos buscar. Porque quando Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23, ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. E muitos ainda vão dizer: nós profetizamos no seu nome, expelimos demônios, fizemos muitos milagres. E reparem, Deus não disse que isso era mentira. Eles estavam ali diante do tribunal divino. Então, não havia mentira ali. Isso aqui que eles fizeram não foi mentira. Mas, será que foi em Deus que fizeram? Porque Deus fala: eu nunca vos conheci. Nunca foram um com ele. Ele diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês que são opostos à equidade, afastai-vos de mim. O batismo nas águas, por exemplo, é muito importante. Mas mais importante é nascer do Espírito. A Santa Ceia é uma ordenança. Mas maior do que essa ordenança é fazer o que ele nos manda. Dar a vida um pelos outros. Como está em João 15, 12 a 17. E quanto ao matrimônio, muitos falam sobre o julgo desigual, mas releiam aquele texto e veem se não se trata de coisas espirituais, dessa união com Cristo. E lembrem da oração de Jesus em João 17, em que ele quer ser um conosco, assim como ele é um com o Pai. Que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Então, essa união, ela é real, ela vai acontecer. E tem o nome, Bodas do Cordeiro. Lembre também que Jesus prometeu a alguns, não a todos, que faria deles coluna do santuário, em Apocalipse 3, 12. Mas depois João vê que não há santuário, porque o próprio Deus é o santuário. Então como é que essa promessa será cumprida se eles não se tornam um? Em 1 Coríntios 6, 17, está bem claro. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E por conta disso, de subverterem todas essas coisas, de não estarem ensinando isso da forma que está, como Jesus disse, muitos estão se prostituindo com a falsa igreja,
Aquela Jezabel que está em Apocalipse 2:20 e também está descrita de outra forma em Apocalipse 17:1 e também versículo 15, em que ela mesma se declara profetisa. E o apóstolo Paulo já tinha falado algo similar, que não deveríamos ficar surpresos, porque o próprio diabo, Satanás, torna a si mesmo anjo de luz e ainda faz seus ministros, ou seja, ministros do diabo, como se fossem ministros de justiça. E é uma falsa justiça, não são, porque vem do diabo. E por conta desse tipo de prostituição com essa falsa igreja, não estão se unindo ao Senhor. E por conta disso estão em julgo desigual, como está em 2 Coríntios 6, 4 e 18. Se trata não de uma união entre um homem e a mulher que tem uma fé diferente um do outro, mas aqueles que estão se unindo à falsa igreja, ao invés de estarem se unindo ao verdadeiro Cristo, o noivo. Porque esses que estão fazendo de forma correta não estão aceitando, não estão suportando essa Jezabel que a si mesmo se diz profetiza e estão induzindo muitos ao erro. Porque, apesar da palavra estar muito clara, não é nesse monte nem em Jerusalém que se deve adorar, mas em espírito e em verdade, e que é necessário nascer de novo. Para nascer de novo é preciso morrer para o pecado. Você não vai morrer para o pecado se você não pedir isso para Deus. Se você não fizer a mesma oração que o rei Davi, em que ele revela, essa é a porta dos justos, e Jesus diz, eu sou essa porta. Passem por mim, porque eu disciplino e corrijo a quantos amo. Mas é preciso você vir até ele, você desejar isso. Você realmente desejar morrer para o pecado. E então, ao nascer de novo, você recebe o poder de conseguir resistir ao diabo, de resistir ao pecado, de verdade, de fazer as obras divinas, depois de ter a sua fé confirmada, aprovada através de suas obras. Então, tudo isso estão subvertendo e dizendo, não, você não é salvo por obras, mas pela fé. E assim, você fica inútil. Você fica, então, eu não preciso fazer nada. E dizem, você se batizando, confessando o nome de Jesus publicamente, então você está salvo. Mas é isso que Jesus diz? Ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade. E como nós vamos fazer se nós nem sabemos qual é essa vontade? Porque estamos esperando de outros dizerem qual é a vontade de Deus. E mesmo que digam, a gente não faz, porque nem sequer nós cremos nela, de verdade. Então, depois dessa introdução sobre como o diabo conseguiu alterar a lei, porque isso começou com o Império Romano, o cristianismo era proibido, então o diabo reverteu essa situação em que deixa eu dizer que o cristianismo é legal, que é a religião do Império, então deixa eu trazer essa religião debaixo dos meus braços e eu vou indicar o que eles devem fazer, de como fazer e onde fazer. Então, a partir daí, quase 1700 anos, praticamente, em que essa lei de Cristo está sendo pervertida, subvertida. Então a gente acha que está cumprindo, estão dizendo que nós estamos, só que diante de Deus, não estamos. E continuando também com o mesmo assunto do vídeo passado, gostaria de trazer um outro motivo para aquele cálculo sobre 2000 anos. Em Apocalipse 1:8, 21:6, eu deixei destacado aqui o 22:13, esses três falam a mesma coisa, em que Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, é a primeira e a última letra do alfabeto grego, dizendo, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em Mateus 5:17, Jesus diz assim, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E olha a curiosidade, em hebraico, a primeira e última palavra que se refere à Torá, que trata as leis e os profetas, essa palavra Torá, a primeira letra é Tav, e ela tem o valor de 400. E a última letra, Re, tem o valor de 5. Se multiplicarmos um pelo outro, temos o valor de 2000. Olha o outro exemplo de Jesus e Herodes. Em Lucas 13, 31 e 32, que diz assim, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, hede dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ou seja, hoje e amanhã, 1000 anos, 2000 anos. E no terceiro dia, isso pode indicar 2001 anos e também o final dos 3000 anos, o final do milênio. Então, tudo isso seria completo.